E a partir da próxima segunda-feira começa a campanha de vacinação contra a gripe. Isso é uma campanha do Estado, né? Uma campanha pública, mas em clínicas particulares já tem gente, desde agora, essa semana, fazendo uma pesquisa aí para tentar conseguir as doses. Nessa clínica o telefone não para. Quem liga quer saber se tem a vacina contra o vírus da gripe influenza. A da gripe nós não temos disponível no momento. Nesta semana, as vacinas compradas pela clínica acabaram rapidamente. Um novo lote deve chegar nos próximos dias. Enquanto isso, o telefone vai continuar tocando. Acabou ontem, aí a gente está aguardando chegar um novo lote entre hoje e amanhã. É importante lembrar que a vacina contra a influenza não protege contra o novo coronavírus, mas muita gente tem procurado a dose na rede particular para aumentar a imunidade e se prevenir contra uma doença com sintomas parecidos. Seu José Antenor tem 77 anos, não conseguiu a dose contra a gripe, mas tomou uma vacina que previne contra 13 tipos de pneumonia. Tem que se precaver contra qualquer doença, né? Não posso ficar suscetível a essa doença, então nós temos que correr atrás. Nessa outra clínica, a procura também é grande. O último lote da vacina contra a influenza tinha 500 doses e acabou em 3 dias. Os meus pacientes que se preocupam com gripe, anualmente eles vêm tentando buscar a vacina a partir do mês de março, que isso já é usual. Mas como eu te falei, por esse caso em especial mundial aí, tem gente que está tentando antecipar, ou quem nunca se vacinou está tentando se proteger, até pela orientação médica, né, que está ocorrendo agora. E o telefone vai continuar tocando sem parar. A gente não tem nem condição de fazer contagem de número, mas tem muita gente ligando, muita gente procurando. Infelizmente, hoje a gente não consegue atender esse paciente porque a gente está com escassez de doses, né? Mas eu acredito que a partir da semana que vem tudo isso normalize. Na rede pública, a campanha de vacinação contra a gripe influenza começa na próxima segunda-feira. Nesse primeiro grupo serão imunizados os profissionais de saúde e os idosos. Para evitar aglomerações nos postos de saúde, inicialmente as doses serão aplicadas em escolas públicas da cidade. O Arthur falou muito bem aí na reportagem, mas não custa nada a gente reforçar. Vacina contra a gripe previne contra a gripe. Aquela vacina que o seu José Antenor tomou lá no começo da reportagem, que você viu aí, previne contra a pneumonia. Nenhuma delas previne contra o novo coronavírus. Mas por que é importante você que está nos grupos prioritários agora, a princípio na campanha de vacinação são os idosos e os profissionais da área da saúde, buscarem as doses da vacina contra a gripe já a partir da próxima segunda-feira? Para a gente ter as pessoas imunizadas contra o maior número possível de doenças. Isso aí ajuda não só a manter a sua saúde em dia, como principalmente a gente conseguir fazer uma triagem melhor no sistema de saúde. Se você está imunizado contra a gripe, a gente sabe que se você ficar doente, muito possivelmente não é gripe. Talvez você mereça realmente uma atenção maior. Pode ser coronavírus, pode não ser. Então, vale a pena sim você buscar a vacina, se imunizar, proteger a sua saúde. Lembrando que a campanha começa segunda-feira, 23 de março, mas se você for buscar as doses na rede particular, elas estão custando entre R$120 e R$170. Rogério, Águida. Falando ainda sobre vacina, em São José dos Campos, todas as unidades básicas de saúde vão aplicar a dose. A Vanessa Vantini tem outras informações. Ô, Vanessa, como vai ser o esquema de vacinação em São José dos Campos? Boa tarde. Todos, olha, aqui em São José dos Campos, além das unidades básicas de saúde, a Casa do Idoso, são 4 unidades aqui na cidade, elas também estarão aplicando aí as doses da vacina contra a gripe, mas aí nesse caso só para os idosos, né? A partir de segunda-feira, essa campanha ela é válida para os idosos e também para os profissionais de saúde, mas nas casas do idoso, a ideia é exatamente restringir para que só os idosos vão a esses locais, né, para ter essa segurança a mais. Eu estou com uma pessoa especializada aqui da Prefeitura nesse setor de imunização que vai explicar melhor. Foi uma estratégia realmente, né, essa opção de vacinar os idosos nas casas aqui da cidade? Sim, Vanessa, como a Casa do Idoso está fechada, é o momento de a gente aproveitar os profissionais de saúde lá, que eles se voluntariaram, super bacana, abrir só para fazer a vacinação. Assim não precisa ir tanto na unidade de saúde, onde tem mais risco, tem mais pessoas doentes.
pode contrair alguma doença, né? Tem muita gente preocupada, né, que essa campanha começa na segunda-feira e que vá muitas pessoas ao mesmo tempo nesses locais de vacinação. Que tipo de orientação a gente pode passar para as pessoas para evitar realmente essa aglomeração, né? Então, eu acho assim, a primeira coisa é não ter pânico, não ter desespero. Essa campanha começa agora, vai até o dia 23 de maio. A gente está começando com a primeira etapa, profissional de saúde e a população idosa. Então, evitar esse aglomerado, né? Se o idoso tiver com quadro respiratório, esperar não ir nesse momento, para depois a gente estar fazendo a vacina. Uma coisa que é importante falar é que, assim, as casas, as instituições, as casas de repouso que tiverem enfermagem, procurar uma unidade básica de saúde, fazer contato, que a gente vai liberar vacina para o próprio profissional aplicar lá. A gente vai fazer o treinamento para ter as condições adequadas de segurança da vacina. É importante a gente ressaltar, né? A gente vem dizendo bastante isso nos telejornais, Sim. mas essa é a vacina da gripe, né? Que é aplicada todos os anos. Não é uma vacina, né, contra aí o novo coronavírus. Não é, antecipou por quê? Por a preocupação que o vírus, a gente sempre faz em abril, antecipou para quê? Para facilitar, né, mais pessoas vacinadas e também vai facilitar para os profissionais de saúde no diagnóstico mais para frente. Descarta influenza e pensa em coronavírus. E, por exemplo, uma orientação, às vezes, para o idoso não sair de casa, né, chegar e o posto está cheio, o que ele deve fazer? Ou então, se ele chegar no posto, está cheio, volta para casa? Eu acho que ele se afasta, espera um momento, faz uma fila mais espaçada para esperar. Por isso que a gente pegou a parceria com a Casa do Idoso, que acho que assim, a gente só vai vacinar idoso nesse momento na Casa do Idoso. Então é importante eles estarem indo também, dividindo entre o BS e Casa do Idoso. O horário da Casa do Idoso vai ser exatamente o mesmo? Igualzinho, das 8 às 17, a gente já teve um treinamento com as nossas unidades, com as equipes da Casa do Idoso, funcionou super bem. E que orientação a gente pode passar para aqueles idosos que são acamados, né? Então não pode sair, eles já são listados na prefeitura, essa vacinação vai ser em casa? Boa pergunta, boa lembrança, que assim, todo idoso acamado faz o contato com a unidade básica de saúde e a gente vê a equipe para vacinar dentro da casa dele. Não vai precisar sair de casa nesse caso? Não vai, até porque assim, a gente está deixando eles, tem que ficar lá na casinha em casa, por mais difícil, mas fica em casa, lendo, tricotando, sei lá, bordando, assistindo Netflix, qualquer outra coisa, mas é importante eles se manterem em casa. E aquele idoso que ele não passa por atendimento na rede pública de saúde, mas ele tem alguma dificuldade, né, para se locomover nesse momento, né? Até quem talvez seja atendido pela rede particular, ele entra em contato com a unidade básica também, de saúde? Todo idoso acamado, não fazendo parte da rede pública, entra em contato que a gente faz a vacinação na residência. Essas vacinas já estão nas unidades básicas? Como é que vai funcionar essa distribuição? Não, a gente recebeu as vacinas ontem, eu fui até para o almoxarifado com a equipe lá, nós separamos a quantidade de vacina que vai para cada unidade. A vacina vai estar na segunda-feira. A gente tem medo, como as unidades estão fechadas, de manter a vacina e ter alguma alteração de temperatura. E no almoxarifado a gente tem câmera de segurança, tem toda uma questão, uma logística, que é melhor as pessoas, a gente vai começar a entregar vacina às 6h30 da manhã. E vamos reforçar, né? Em hipótese nenhuma, esse idoso deve chegar, por exemplo, antes da abertura da unidade, né? Formar fila antes dessa... Super importante você lembrar disso. Não formar fila, não ter aquela pressa, porque tem vacina, eles estão nessa primeira fase, profissional de saúde idoso, que vai até dia 16 de abril. 16 de abril, a gente continua vacinando esse grupo de risco, mas vai entrar outros que depois a gente volta a falar sobre isso. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Informações importantes, né? Que a gente ressalta aí. Essa campanha, ela começa então na segunda-feira, dia 23 agora de março, né? É importante que os idosos e os profissionais de saúde procurem essas unidades básicas de saúde, mas com calma, né? Evitar, por exemplo, que logo cedo nessa vacinação vai começar às 8 da manhã aqui em São José dos Campos. Então evitar, né, de formar fila do lado de fora, esperando, por exemplo, a unidade básica de saúde abrir, né? A orientação é que agora, com calma, essas pessoas aos poucos procurem as unidades básicas de saúde. Aqui em São José dos Campos ainda vai ter essa opção da casa do idoso, né? Então que aos poucos essas pessoas procurem, sejam vacinadas e depois retornem para casa e fiquem quietinhas lá em casa, né? É com vocês aí no estúdio. Dado o recado, e que recado, né? Porque, obrigada, Vanessa, às vezes o idoso é um pouquinho relutante, né? Quer sempre fazer de uma forma diferente, mas é isso, já que existem as casas do idoso para desafogar, por que não ir com tranquilidade tomar a vacina? E também tem um período, né? Não precisa ir todo mundo na segunda-feira. E quem já era frequentador da casa do idoso vai aproveitar para matar a saudade, já que todas as casas estão fechadas também, mas aí tem que encontrar a coleguinha e o coleguinha de longe. Dá um tchau de longe. Conversa de novo, mata a saudade, mas tudo de longe.